Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a química do Lula com o Trump, que não deu em nada, meu amigo. A química continuou ficando só química mesmo, não teve química, não teve petroquímica, as tarifas continuam aí. E o desânimo tomou conta do Itamaraty, né? O pessoal do Itamaraty está vendo que o Trump não tem interesse. O Lula não tem interesse também. Então, por enquanto, vai continuar naquele esquema. Os empresários se ferrando, o Alexandre de Moraes com o Magnitsky, e nada muda. Vamos entender o que está em jogo aqui, porque tem dois assuntos importantes, né? Um é que depois de muito protelar, finalmente o Lula decidiu mandar o Mauro Vieira, para conversar com o Marco Rubio lá no Canadá, no dia 11 de novembro agora, né? Vai ter um encontro do G7 no Canadá, que em princípio não teria nada a ver com o Brasil, mas o Mauro Vieira conseguiu um encontro com o Marco Rubio lá para conversar sobre isso. Não acho que vai ter nenhuma mudança nessa história, né? Mas vamos ver o que vai ser conversado nessa coisa aqui. Agora, existe um outro aspecto importante também, que é a questão da Suprema Corte americana, tá? A Suprema Corte americana está começando a decidir o caso da legalidade das tarifas do Trump. Eu tinha avisado para vocês que essas tarifas são controversas lá nos Estados Unidos. Há quem diga que o presidente não pode, por conta própria, passar essas tarifas, né? Teria que ser com o Congresso, né? E é lógico, um monte de gente entrou na justiça lá, teve alguns juízes intermediários que decidiram a favor do Trump, outros contra o Trump, mas no final das contas o Trump conseguiu jogar tudo para a Suprema Corte. E a Suprema Corte começou a decidir isso agora. Será que a Suprema Corte pode salvar o Lula? Pode acabar com essas tarifas? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Luiz Bourbon, Elton John da Segurança Pública e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, química, simpatia e só. Tiraram foto e coisa e tal, mas essa tarifa continua, né? E o que o pessoal tá vendo aqui é que no final das contas o Brasil não é prioridade para os Estados Unidos. Olha que surpresa, né? É verdade que não é, né? Ou seja, o Brasil não tem tanta importância assim. Eu vivo dizendo isso aqui, né? O Lula gosta de se colocar como igual. Não porque o Brasil vai brigar de igual com igual com os Estados Unidos. E não vai, meu amigo, economicamente não tem condição, a gente não tem condição de fazer isso, né? O que o Brasil deveria ter feito muito rapidamente era reconhecer o erro do Alexandre de Moraes no processo do Bolsonaro, que evidentemente é um processo capenga, é um processo puramente político, reconhecer o erro e voltar atrás. Mas o que está acontecendo aqui no Brasil, como vocês estão vendo, é a esquerda se apegando ao poder e não querendo abrir mão do poder de jeito nenhum, usando todos os mecanismos possíveis e imagináveis para se manter no poder a qualquer custo, né? E isso vai custar muito caro para o Brasil, tá? Se eles conseguirem realmente fazer isso, vai custar muito caro para o Brasil. Vamos chegar no modelo Venezuela, né? Aí aqui, ó, do lado brasileiro participarão o chanceler... Bom, isso aqui eu estou falando do encontro anterior, né? Que teve um encontro que participou o Mauro Vieira, não sei o que lá, e não deu em nada, né? Vieira reiterou o pedido brasileiro de retirada temporária das tarifas de 40%, com manutenção apenas da tarifa recíproca de 10%, sendo que isso é uma idiotice, né? O Brasil cobra muito mais de 10% dos Estados Unidos. A tarifa recíproca do Brasil com os Estados Unidos deveria ser muito maior do lado dos Estados Unidos, né? A expectativa era por um anúncio da suspensão para todos os produtos, ou mesmo para setores específicos, em especial a carne e o café. Leia-se Irmãos Batista, né? É eles que estão empurrando o Lula nesse sentido. Que vem pressionando os preços no mercado americano e incomodando os importadores. Mas nada, no entanto, ficou decidido e nada muda, né? Só química não garante nem negociações. O que o pessoal está falando aqui é que não tem nenhuma visão de solução nessa história. Então, essa é a questão. Do jeito que está aqui a coisa colocada aqui no Brasil, a minha visão é que o Brasil desistiu desse negócio já. Porque hoje, vocês viram, eu fiz um vídeo mais cedo em que o STF publicou o acórdão daquela decisão sobre as redes sociais, o que significa que a censura já está valendo. Aliás, não sei se o meu canal vai continuar, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, porque com a censura que tem aí, é arriscado muitos canais serem fechados aqui no YouTube, tá? Se eu não estiver aqui, muito provavelmente eu vou estar no Rumble, mas vamos ver como é que vai ficar isso, né? Aqui, o apetite dos Estados Unidos dependerá, em grande média, do cenário político interno. Então, o que estão dizendo é que o Trump está pressionado lá nos Estados Unidos. Eu não acho que o Trump esteja pressionado nos Estados Unidos, não, tá? Não acho mesmo. Embora essa hipótese não esteja fora da mesa de negociação, o mais provável é um meio termo, com possíveis produtos incluídos na lista de exceção, em troca de concessões brasileiras e não sei o que lá. E, de novo, enquanto o Brasil não resolveu o problema mais sério, que é o problema do processo absurdo do Bolsonaro, e é o problema da censura das Big Techs,
eu não acredito que nada vai andar nessa história não, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Independente do que vier, não será fruto da química entre o Lula e o Trump. Aí teve agora o anúncio de que o Marco Rubio vai se encontrar com o Mauro Vieira no dia 11 de novembro agora no G7 lá no Canadá, né? Então eles vão conversar por lá, ótimo, excelente notícia, tomara que consigam alguma coisa. Mas eu, de novo, continuo muito cético por um motivo muito simples. O brasileiro não oferece para o governo americano o que o governo americano realmente quer. O que o governo americano realmente quer é Bolsonaro fora da cadeia e concorrendo ano que vem, e o fim das estripulias contra Big Techs aqui no Brasil, que avançaram ainda mais agora com essa decisão do STF, com o PL do streaming, com mais um monte de coisas absurdas que o Brasil tem colocado nessa história, né, que não ajudam em nada o consumidor brasileiro, prejudicam as empresas americanas, prejudicam o consumidor brasileiro e só ajuda a esquerda brasileira, os cineastas de merda da esquerda brasileira, né? Aqui, ó, o setor de carnes espera o fim das tarifas dos Estados Unidos sobre a carne em até 60 dias. Diz ele que as negociações estão avançando após o encontro de Lula e Trump na Malásia, em que 60 dias vão conseguir alguma coisa. Eu não sei o que esse pessoal está falando, porque até onde a gente viu, não avançou absolutamente nada, né? Aqui, eu acredito que um prazo de 30 a 60 dias deve ser equacionado. Lembra que eles falaram que em outubro mesmo já teriam algumas tarifas caindo. Passou outubro e não caiu tarifa nenhuma. Novembro está aí, vamos ver o que vai acontecer em novembro, né? Enfim, o que eles estão dizendo é que o preço da carne nos Estados Unidos está subindo e coisa e tal, mas eu não creio que isso seja um problema para o Trump. Aqui, ó, o Petrosa afirmou que a medida é injustificada do ponto de vista comercial, porque o Brasil compra mais carne, os Estados Unidos compram mais carne do Brasil do que o Brasil compra dos Estados Unidos, ou seja, não tem justificativa para isso. Mas, de novo, a questão é política. O mais engraçado é eles insistirem que a questão política não interessa mais. Bolsonaro nem se fala mais. Sendo que é por isso que não sai nada, porque é o ponto que interessa ao Trump, né? Agora, entenda que isso daqui é um puxão de orelha dos irmãos Batista no Lula, tá? O irmão Batista tá falando pro Lula, ó Lula, tu tem 60 dias para resolver essa parada, cara, dá teu jeito aí. O jornalista, é lógico, tá vendendo a coisa como se ele esperasse que o Trump fosse capitular, que o Trump vai voltar atrás porque ele tá mal nas pesquisas e vai voltar atrás. Para com isso. O Trump não tem motivo nenhum de preocupação. As pesquisas para o midterm ano que vem estão muito boas para o republicano. Ele deve manter, ele com certeza vai manter a maioria no Senado, muito provavelmente vai manter a maioria na Câmara também, então vão ser midterms ótimas. Ah, mas hoje o Mandami ganhou em Nova York e teve derrotas em vários estados para os republicanos. Mas se você olhar os estados, todos eram estados esquerdistas. Eram estados já democratas, então meio que não fez grande diferença no final das contas. Eram estados que já se esperava a vitória dos democratas. É verdade que em Nova York estava entre o Mandami, que é extrema esquerda, e o Cuomo, que é só de esquerda, né? Não é extrema esquerda. Mas no final das contas, o Trump não iria ganhar, o Curtis Sliwa não ia ganhar de qualquer forma em Nova York. Então, ou seja, não quer dizer nada esse negócio, né? O Trump não perdeu, na verdade, né? A única chance que ele tinha era em Nova Jersey. Em Nova Jersey perdeu de fato, mas assim, era uma chance muito pequena de qualquer forma. Nova Jersey é muito esquerdista, né? Então, de fato é o seguinte, o Trump não está pressionado. A preocupação dele é as eleições do ano que vem. Ainda tem um ano até as próximas eleições. Até lá, eu acho que ele já vai estar muito melhor em termos de posicionamento, porque já fechou acordo com a China, já fechou acordo com a Europa, já fechou acordo com um monte de gente, né? E aí continua o Brasil nesse compasso de espera. O que eu acho que está acontecendo aqui, isso daqui é o recado para o Lula. É o Lula que tem que se mexer. Lula, você tem que dar um jeito de resolver aí, aprovar a anistia e pronto, e acabar com essa lambança toda, deixar esse negócio para lá, botar Bolsonaro para concorrer ano que vem e pronto, não tem o que fazer. É só aprovar a anistia, o STF não tem como barrar a anistia, porque né, se barrar a anistia aí é um absurdo, vai estar jogando fora a Constituição completamente. Então é isso que tem que acontecer, né? Então, essa ida do ministro do Lula lá no Canadá, de novo, isso aqui já é pressão do Wesley Batista. Ele já está vendo que está sendo feito de otário pelo Lula e deu um puxão de orelha no Lula. Tem 60 dias para resolver isso daí, Lula, dá seu jeito aí. Enfim, essa é a situação aqui das tarifas. Agora, pode ter uma solução para o Brasil. Será? Eu vou explicar para vocês por que mesmo se a Suprema Corte der ganho de causa à oposição lá nos Estados Unidos, o Trump pode ainda manter as tarifas no Brasil. Eu vou explicar para vocês aqui, ó.
Suprema Corte dos Estados Unidos começou a decidir a legalidade do tarifaço do Donald Trump. Então, como eu falei para vocês, uma das coisas que o Brasil fez foi entrar na justiça lá nos Estados Unidos e coisa e tal, mas não foi só o Brasil. Antes, o Canadá já tinha entrado na justiça, a Europa já tinha entrado na justiça, um monte de pessoas entraram na justiça americana questionando as tarifas do Trump, porque pela Constituição americana, quem coloca imposto é o Congresso. O presidente não pode colocar imposto nas coisas, né? E tarifa, vamos lembrar, é imposto, não tem como chamar de outra forma, né? Tarifa é imposto, né? E daí o pessoal botou essa coisa, e inclusive teve algumas vitórias contra o Trump em alguns tribunais americanos, mas aí a Suprema Corte pegou esses casos todos e falou, não, eu que vou decidir isso daí porque é uma matéria de interesse nacional, né? Isso a gente está falando de abril, maio desse ano, quando aconteceu, a Suprema Corte decidiu tomar essa matéria para si. E aí, naquela época, os advogados das empresas que estão entrando na justiça contra o Trump alegaram que era uma matéria de urgência, pediram para a Suprema Corte usar o rito sumário, que seria um julgamento muito mais rápido, né? E daí a Suprema Corte negou isso, falou que não, que é um caso complexo, que tem que ser estudado, isso vai ser no rito normal. E aí eu falei para vocês na época que o fato da Suprema Corte ter dito que seria um rito normal quer dizer que a Suprema Corte está mais ou menos alinhada com o Trump, porque se realmente a Suprema Corte estivesse contra o Trump, o interesse seria fazer o rito sumário, entendeu? Então, assim, eles não decidiram ainda no mérito do assunto, né? E, então fizeram no rito normal. Aí agora está havendo as sustentações orais lá na Suprema Corte. Esse daqui, você sabe, lá no Supremo dos Estados Unidos é proibido filmar a sessão. Acontecem as sessões tal como acontece na Suprema Corte aqui do Brasil, mas é proibido filmar, até porque eles querem evitar que juízes se tornem estrelinhas e com isso criem um gosto pela vida política, né? Então isso parece bastante razoável, diga-se de passagem. Né? Depois vai acabar, igual aqui no Brasil, com o ministro Supremo dando entrevista e falando com o jornal o tempo todo. Lá nos Estados Unidos o pessoal faz um esforço muito grande para não ter esse protagonismo na Suprema Corte, né? Enfim, o pessoal está levantando aqui os vários argumentos, porque o que acontece? De fato, a Constituição americana não dá direito para o Trump de taxar as coisas, né? Mas o Trump invocou o IEPA. O IEPA é uma exceção para caso de tratar com países inimigos e que permite que o presidente imponha a regulamentação de importações. Aí qual que é o argumento? O argumento que dizem os importadores é que o Trump pode colocar regulamentação, pode colocar limites, pode até proibir a importação, mas não pode colocar tarifas. E aí qual que é o argumento do lado do Trump? Ora, isso não faz sentido. Se eu posso proibir a importação, eu posso colocar tarifa também. A tarifa é uma maneira de eu fazer isso de maneira menos gravosa, né? E aí eles estão colocando isso como teoria do donut, né? Ou seja, você permite a parte mais radical da coisa, que seria ele proibir a importação de determinadas coisas de determinados países, mas proíbe botar tarifa. Não faz sentido isso, né? Se permite bloquear a importação, regulamentar a importação, permite tarifa também. Então esse é o argumento dos advogados do Trump, né? Qual que vai ser especificamente o resultado disso daí a gente não sabe. Tem um outro aspecto que é o seguinte, a IEPA fala que em países inimigos dos Estados Unidos. E o Trump botou tarifa contra todo mundo, contra o mundo inteiro. Então peraí, que negócio é esse? Então o mundo inteiro agora é inimigo dos Estados Unidos, né? Então assim, esses são alguns dos questionamentos que estão sendo feitos lá na Suprema Corte. Ao contrário da Suprema Corte aqui no Brasil, que o voto é puramente político e ninguém está nem aí para embasamento jurídico, lá o Trump tem um problema, porque mesmo os juízes indicados por ele são juízes sérios, né? Então, embora a tendência é que eles votem a favor do Trump, eles vão analisar a causa e existe o risco realmente deles decidirem que as tarifas do Trump são inconstitucionais, que o Trump não pode colocar tarifas com base nessa declaração da IEPA apenas, né? Agora, o pessoal aqui no Brasil está muito confiante nisso daqui. Eu diria que tem três possibilidades nessa decisão da Suprema Corte. A primeira possibilidade é, de fato, eles alinharem com o Trump, dizendo que, olha só, não, beleza, se o IEPA permite que o presidente declare regulamentação, permite tarifa também. Então pronto, o Trump pode fazer isso. No máximo eles vão colocar alguma limitação, como não pode botar todos os países do mundo, não pode ficar por tempo indeterminado, tem que ter um prazo definido das tarifas. Isso eles podem colocar, né? E aí o Trump vai definir qual é o prazo desse IEPA, né? Agora, existe a possibilidade também deles dizerem não, o Trump está errado e tem que acabar com as tarifas.
existe essa possibilidade também, isso é verdade, tá? Eles podem chegar nessa conclusão. Eu acho pouco provável, mas eles podem chegar nessa conclusão. E existe uma terceira possibilidade, que eles simplesmente ficarem enrolando esse negócio, né? Eles já falaram que a expectativa não sai a decisão antes do final de janeiro. Talvez por isso também que o setor está falando aqui, ó, que fim das tarifas em 60 dias. Seria janeiro, né? Ou seja, será que estão esperando que a Suprema Corte vá dar ganho de causa para o pessoal, né? Mas a verdade é a seguinte, é a partir de janeiro. Ou seja, a Suprema Corte pode, de uma outra forma, simplesmente não decidir, sentar em cima disso e ficar esperando o prazo. Não, deixa correr o prazo. Aí lá no final do governo Trump, eles vão lá e decidem para um lado ou para o outro, conforme for o caso. Pode ser que seja essa a decisão deles, né? Agora, por que isso o pessoal do Brasil está comemorando cedo demais? Porque o Brasil ainda tem as sanções do capítulo 301, meu amigo. Então repara, as sanções o 301 não tem em outros países não, tá? O 301 é só no Brasil, acho que tem alguns outros países também, mas o Brasil no 301 é um dos países principais. Então eu tenho certeza que, vamos supor que a Suprema Corte diga que não é inconstitucional a tarifação do Brasil pelo IEPA. Então beleza, eu vou botar a tarifação pela seção 301 do Código de Tarifa. Isso inclusive foi que falou literalmente o Justice Gorsuch. Ele falou exatamente isso, que existem outras leis que permitem a tarifação para produtos importados, não só o IEPA. Particularmente o Código de Comércio, lá o caso lá do Código de Comércio. E veja, como os Estados Unidos já está fechando acordo com um monte de países, ele não precisa mais botar tarifa nesses países todos, né? Ele já fechou os acordos que ele queria com a maior parte dos países, já fechou com a China, já fechou com a Europa, já fechou com a Argentina, já fechou com um monte de países os acordos. O Brasil é que está ficando para trás. E aí esse aqui é o problema. O Brasil, se precisar de mais tempo, ele bota no 301 e pronto. O Brasil tá ferrado, meu amigo. Esse pessoal tá achando que vai ser facinho. Eu acho que não vai ser, não. Acho que tá correndo muito rápido para resolver o problema do Bolsonaro, resolver o problema da censura nas redes. E aí sim, a gente pode negociar. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.